No dia 10 de agosto se festeja o Dia Internacional da Superdotação. É um tema bastante amplo e pouco difundido na mídia, é pouco conhecido da sociedade brasileira como um todo. Dados da Organização Mundial de Saúde, da OMS, indicam que 1 a cada 25 crianças que nascem no mundo tem ou pode desenvolver altas habilidades, segundo a Organização Mundial de Saúde. Você sabia disso? Sabia que altas habilidades e superdotação são sinônimos? O que você sabe sobre um tema que é tão amplo, tão rico e, infelizmente, tão pouco difundido? Para conversar um pouco sobre esse tema, o podcast do Instituto Rogério Steinberg recebe hoje, aqui à minha direita, o vice-presidente do Instituto, Isaquiel Gelman, gerente da Wilson Santos e conselheiro do Instituto, Cláudio Viveiros, e o Samuel Fraga, beneficiário de projetos do Instituto e ex-aluno do IRS. Eu vou começar aqui a nossa conversa com o Isaquiel perguntando, em 98 o Instituto começa as atividades com essa premissa, identificar e desenvolver valores, desenvolver crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social com altas habilidades. Fala um pouquinho, Isaquiel, por favor, sobre esse início de trabalho, o que vocês buscavam, e aí, numa linha do tempo, chegando a hoje, já 30 e tantos anos depois, em que ponto a gente está? É um caminho longo, tá? Eu vou tentar sintetizar para a gente não fugir do tema da superdotação. Rogério Steinberg, para quem não sabe, tá, foi um publicitário que morreu com quase 34 anos, tá? Era o segundo filho do casal Jacó e Clara Steinberg. Morreu em 1986, outubro de 86, e ele era um cara gifted, né? Ele era um cara superdotado, tá? Os pais, obviamente, tinham ainda o Ronaldo, que era o mais velho, tá? Mas ficaram efetivamente muito chocados, tá? E passaram, a partir daí, então, a tentar criar lembranças em relação ao filho, tá? Só lembrando que o Rogério foi o cara idealizador do projeto Zico, tá? Trouxe o Zico da Itália, trouxe o Sócrates, criou o Uruba, tá? Porque ele e o Ronaldo eram flamenguistas e loucos, né? Bom, e, obviamente, o casal transformou a dor em amor. A doutora Clara era sempre muito voltada para causas sociais, foi quem criou o Banco da Mulher na década de 80. Tá? Em 96, ela começou a colocar pessoas dentro das escolas, tá, para ver quais seriam as crianças, tá, que poderiam ter altas habilidades de superdotação. Em 98, então, finalmente, 17 de novembro de 98, foi criado o IRS. A partir dali, começou com crianças, e essas crianças, normalmente, elas aprendem num piscar de olhos e, de repente, já começam, em alguns momentos, se você não entende, a passarem a ser hiperativos. Deixa eu pegar desse teu ponto para trazer alguém que tem lugar de fala aqui entre nós, para introduzir o Samuel na conversa. Samuel tem 18 anos, é um jovem carioca de origem humilde que foi descoberto, que foi identificado, despertado e desenvolvido. Quero entender de você o seguinte, você era esse garoto bagunceiro na sala de aula, como é que você entendeu primeiro, ou como a tua família entendeu primeiro, que você era gifted, ou seja, que você tinha algum dom? Perfeito. Assim, essa história é engraçada porque isso é muito perceptível na realidade de quem é identificado com a superdotação e as altas habilidades, porque a minha história com a superdotação começou exatamente assim. Era engraçado porque nas turmas em que eu participei durante o período escolar, até o 5º ano mais ou menos, eu sempre fui aquele aluno que o professor falava, eu entendia rápido, copiava a matéria mais rápido ainda e começava a conversar com os alunos e falar com todo mundo que estava à minha volta. E aí, basicamente, a professora
às vezes reclamava com os meus pais, assim, o Samuel é um aluno excelente, mas ele fala demais, ele acaba conversando demais. E aí, assim, os meus pais acendeu aquela luzinha. E tem alguma coisa diferente aí. Se ele conversa, se ele fala e mesmo assim tira ótimas notas, tira boas, tem boas avaliações na escola, por que que todo mundo que tá à volta dele não acontece isso e ele acontece? Aí a partir daí que veio a superdotação. Mas é interessantíssimo esse ponto que você traz, porque teus pais tiveram uma visão difícil. Eu tenho 4 filhos e eu sei o quão difícil é a gente identificar certas questões. Você disse, eles entenderam que a chamada que o colégio deu não era uma chamada única e exclusivamente de comportamento. O que tinha por trás? Eles entenderam o que estava por trás. Perfeito. Eles fizeram uma lógica segundo a qual ele faz bagunça, mas a performance acadêmica dele é maravilhosa. Esse cara tem alguma coisa, vamos tentar investigar o que é. E aí? E aí, a partir daí, quando foi... A gente, só para contextualizar, a gente nunca tinha ouvido falar sobre o que era superdotação, altas habilidades, enfim. Onde é que você morava? Eu morava lá em Caxias, no bairro lá de Gramacho. Então, assim, pouca oportunidade e, assim, poucas pessoas à minha volta que tinham acesso até mesmo a oportunidades como a do IRS, de entender que tem algo de diferente de fato. E aí, no 5º ano, eu estudei para o Colégio Pedro II, o do centro, né? E aí eu prestei lá o concurso, passei no concurso, e a partir daí a gente veio morar aqui no centro do Rio, porque, assim, tudo mais fácil, e fora que eu tinha 11 anos, e era muito difícil esse caminho de Caxias para o centro, enfim, só para poder estudar e voltar todo dia ficava pesado. Aí a gente fez alguns amigos que também passaram no Pedro II e moravam perto, e que conheciam outros institutos que trabalhavam com a superdotação e as outras habilidades. E aí eles falaram do IRS, falaram, caramba, seria legal se o Samuel tem essa performance boa, se tem esse bom rendimento acadêmico, procurar alguma oportunidade assim. Aí foi aí que a gente conheceu o IRS, e aí minha mãe, acho que via e-mail, enfim, mandou uma mensagem para o IRS, e o IRS se prontificou a fazer o teste para ver se realmente estava dentro do quadro de altas habilidades de superdotação. Aí Enfim. deixa eu perguntar para o Isaquiel o seguinte, como é que é esse processo de avaliação, para que você identifique se ele é elegível para dentro da metodologia do IRS ou não? A que o Samuel e outras crianças são submetidos em termos de testes? Desde 2004, a doutora Clara fez um convênio com a Secretaria Municipal de Educação, tá? E a partir dali, até 2011, 2012, mais ou menos, tá? Nós colocávamos, teve uma época que chegou a ter 12 professores dentro de salas de aula, onde eram dadas, vamos dizer, oficinas de informática, de música, de teatro, de desenvolvimento expressivo, tá? E muito fortemente informática, por quê? Porque naquele momento já começava a internet já começava a fazer com que a informática fosse um esquema transversal, tá, em todas as atividades. Perfeito. E aí tinha uma valorização muito grande nesse sentido, e eles trabalhavam, se eu não me engano, em torno de 30 escolas, tá? E só que essas 30 escolas, elas mandavam os alunos que eram pré-identificados, ainda não tinha, era um teste feito por um israelense, que eu agora não estou me lembrando o nome, tá? E era aplicado nas crianças, só com crianças, por enquanto só com crianças, tá? Era aplicada nas crianças por esses professores, tá? Entendi. E a partir dali identificavam e tinham 3 ou 4 pontos, tá, de concentração, tá? Então essas escolas que tinham crianças identificadas, elas autorizavam as crianças, aí já eram 3 vezes por semana, já não podia ser todos os dias, tá? A se deslocar até esses 3 ou 4 pontos
tudo no contraturno, sempre. sempre no contraturno, tá? E para ter essas oficinas, tá, capacitatórias. Tá? Eu reforço essa questão do contraturno, porque importante é o fato de que a superdotação e o Instituto têm uma função complementar, ou suplementar, em verdade, porque já temos o 100%, então é suplemento, né? Não precisamos completar o todo. Então, em verdade, o que se quer é potencializar, alcançar, fazer com que esse jovem alcance a plenitude da sua capacidade, entendendo que há um dia a dia, um cotidiano acadêmico que ele cumpre e que nós entramos com esse suplemento. Essa condição é fundamental, né? Ela é fundamental, é que essas crianças e jovens sejam obrigatoriamente frequentem escolas de ensino público, né? Com grade curricular, para que seja um suplemento. Nós não queremos, por exemplo, que o contraturno seja uma extensão do período escolar, porque nós estamos entendendo que nós estamos dando algo mais que não é dado na grade curricular. Deixa eu trazer o Cláudio para a conversa para entender onde é que a empresa entra nisso aqui. Primeiro, em que momento você identifica no IRS um parceiro potencial? O que você enxerga e como é que esse arco se cumpriu? O que você olhou lá atrás, o que você esperava, se materializou? A parceria com o IRS foi benéfica para o Wilson Santos? Eu acho que, primeiro, porque a Wilson Sonhos, ela coloca a educação, e eu acho que a educação é importante, porque ela é o degrau para você ter a transformação social. Então, para nós, a educação está acima de tudo. Então, quando você tem uma entidade onde você trabalha a educação exatamente com crianças e jovens com superdotação, e que é uma dádiva, né? Realmente é uma dádiva, e você vê nisso uma janela de oportunidade que você deve, vamos dizer assim, investir nisso, até porque a empresa tem um papel social, né? Então, eu acho que não é só dar lucro, ela tem que exercer a função dela social. E esse namoro com o Instituto já começou lá atrás, ainda bem devagar, né? Era tipo, né? Estavam olhando, né? Então, assim, acho que foi como um namoro, né? E a gente começa a enxergar, né? Vamos dizer assim, a importância que você tem, né? Quando, de repente, né, Isaquiel fala, e você fala, né? Essa proporção, né? Então, por que não aproveitar? Porque é um ganha-ganha. É um ganha-ganha, né? Vamos dizer assim, o beneficiário, que é Samuel, ganha o Instituto e ganha a empresa. Então, a partir do momento que eu trabalho com a superdotação, né, imagina, você hoje em dia, se a gente pensar na área de tecnologia, você tem uma deficiência incrível. Hoje em dia está muito difícil. E não só na Wilson, né, quando você conversa, por exemplo, até, né, eu tenho uma relação grande com a Marinha. A própria Marinha, né, ele fala, Cláudio, a gente tem interesse nesses meninos e meninas também. Por quê? Porque para a gente também... alguém que siga a carreira militar e que seja uma pessoa superdotada é importante. A gente aqui na Escola Naval tem um monte de pessoas esforçadas, que é diferente, né? Os mais inteligentes são fora da curva. Então, assim, então não é só o Wilson Sonhos que enxerga isso. Acho que a partir do momento que a gente possa desenvolver, a gente não tem capacidade de absorver todos eles, mas a partir do momento que a gente enxerga que a gente pode trabalhar com eles e de repente abrir esse leque para o mercado, eu acho que é muito importante e de repente vai muito de encontro ao nosso propósito, que é juntos transformar a realidade para entregar futuros melhores. Então, assim, juntos, porque os desafios que a gente tem hoje no Brasil são gigantescos, ninguém vai conseguir fazer sozinho. Então, esse juntos é importante. E a gente tem que aproveitar essa janela, porque lá na frente vai entregar futuros melhores, até porque, do jeito que hoje nós estamos vendo, mudanças climáticas e tal, eu acho que só, né, seria um desperdício a gente não ter esses jovens e crianças superdotadas, porque eles vão fazer a diferença. Se o que nos trouxe até aqui não está dando certo, são eles que, de repente, vão de repente, abrir esse horizonte novo para a gente.
Como é que foi para você a identificação da superdotação? Como é que você trabalhou isso? É um peso para você? É a expectativa que se tem de que você vá performar porque você seja gifted, você vai performar mais do que os que não tenham, os que sejam esforçados? Quer dizer, é um peso isso para você? Então, em relação a como é que foi pra mim naquele momento, assim, é o que eu falei inicialmente. Ninguém sabia. Na realidade onde eu estava inserido, ninguém sabia o que que era. E pra mim foi realmente uma descoberta, assim. Foi uma descoberta, tanto a identificação é descoberta por parte do Instituto, mas pra mim também. Foi uma questão pessoal. Não sabia, de fato. Identifica para nós aqui onde você estava. Você estava em Gramacho. Jardim Gramacho é uma região de Caxias, uma região Isso. onde anos atrás funcionava o aterro sanitário, que é uma vergonha, como ele foi mantido por tanto tempo, tão próximo, né, tão insalubre. Quer dizer, é uma região bastante pobre, né, que a gente tem na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, você tava lá, as pessoas próximas a você não tinham esse conhecimento. Não, definitivamente não. E, assim, era uma coisa que, de fato, antes de vir o IRS, as oportunidades que vieram com... eu tendo vindo morar no Rio, no centro do Rio, no caso, assim, nunca tinha ouvido falar do termo, meus pais também não. E aí, assim, em relação, voltando à questão do peso que era, enfim... naquele momento eu não entendia muito bem, então pra mim, legal, essa característica é boa, é quase que um dom, mas não sabia de fato o que que era. Mas a partir do momento em que entrou o Instituto tem também esse papel de mostrar pra gente como é que é isso, o que que é de fato, enfim, diversas oficinas lá dentro que a gente aprende sobre isso. A partir daí, quando você comenta com uma pessoa ou outra, aí sim vem essa questão de... O professor faz uma pergunta, ninguém sabe? O Samuel deve saber, ele é superdotado. Porque assim como eu não sabia, as pessoas que estavam à minha volta também não tinham esse conhecimento de fato do que era. O Samuel deve saber, trazia uma carguinha de bullying, de inveja ou uma constatação? O Samuel vai saber. Como é que você identifica isso? Eu acho que, assim, geralmente quando rolava esse tipo de pergunta, era uma coisa mais assim, o professor sabe que a gente não sabe, quer introduzir aquele assunto. Então, assim, geralmente o Samuel também não sabia. Mas o depois disso era o que de fato ocorria. Se o professor explicasse durante 1 hora o que que era aquilo e perguntasse na próxima aula, aí de fato o Samuel poderia saber. Ótimo você dizer, para eu te perguntar o seguinte, qual é a tua alta habilidade? Você é uma pessoa que decodifica mensagens com rapidez, você apreende um conhecimento e logo você... O que você tem que te diferencia dos teus colegas? Quer dizer, onde é que você acha que está a tua superdotação? Então, no sentido escolar, eu acho que é muito na questão lógico-matemática ali, que é uma das inteligências, enfim. E, assim, sempre tive um raciocínio bem mais rápido para captar a relação entre números, entre, assim, formas, esse tipo de coisa. E assim, isso sempre foi muito notável dentro da minha formação escolar. E eu acho que muito em relação ao relacionamento com pessoas. Eu sempre tive essa facilidade de falar, de, enfim, vender alguma coisa que eu queira vender muito bem. Então, acho que... O que me traz para vocês aqui é para você explicar para todo mundo um pouquinho das tais inteligências complementares. Porque, para o leigo, o superdotado é o nerd, né? Como diz do bullying. O nerd é aquele cara circunspecto, aquele cara que não fala, que não é sociável. Várias vezes ele é assim. Aí ele encontra os pares dele e pronto, ele faz cosplay, ele faz... Esse é o estereótipo que a gente cria. Perfeito. A gente tem aqui o Samuel, que é um rapaz que é craque nas exatas, super bem articulado, sociável para burro. Explica isso aí. São 8 inteligências, né? Você tem a linguística verbal, a lógico-matemática, a musical, a espacial, a sinestésica, a naturalista, tá? Espero que não tenha faltado nada. Tem a interpessoal, fala muito bem, a intrapessoal, se conhece muito bem, tá certo? Então, tá tranquilo, aceita pressões, tá bem. Tá bem. A resiliência, a gente descobriu, tá bem. É uma inteligência. É isso, né? Então, falem de mim e eu estou aqui na minha. Vou aproveitar o que eu posso, o que eu quero e o que não.
e vou analisar, eventualmente eu preciso melhorar também, tá certo? Hoje nós temos 53 milhões de crianças e jovens, não que não possa aplicar em adultos também, né? Mas 53 milhões, nós teríamos 2 milhões de brasileiros que possam ser bem dotados. Tá? Isso não significa que os outros 50 milhões, tá certo, também não possam ser desenvolvidos e progridam. Tá? Esses já são dotados de, digamos, a semente já está lá. Você Sim. trabalha para que ela germine. Mas você está dizendo que é possível germinar também em alguém que não traga a semente. Você leva a semente e faz a coisa acontecer. Conta aqui uma coisa, conta para nós. Você já conhece a China, não conhece? Conheço. Como é que foi essa experiência? Então, essa experiência começou... voltando à questão da sementinha, a sementinha foi plantada em 2018, quando eu participei de uma Olimpíada de Matemática, chamada Olimpíada de Matemática Sem Fronteiras. Só que, nessa época, a gente não tinha idade, eu tinha ainda 13 anos, e aí lá em 2018 a gente obteve o ouro nacional, que, enfim, dentro do Brasil é a maior nota que se pode tirar. Não a maior nota, mas a maior faixa de pontuação. Você ou um grupo Foi um grupo, que era foi um grupo. do teu colégio? Isso, era um grupo do meu colégio, que era todo mundo da mesma faixa de idade, da mesma série. A gente estava no 7º ano na época. E aí a gente obteve o ouro nacional e a gente recebeu o convite da Olimpíada Mundial de Matemática. Só que nessa época a gente não tinha ainda idade suficiente, a gente era na faixa ali de 13 anos, a maioria da galera tinha 13 anos, e a gente não tinha como ir porque, enfim, era uma documentação muito mais pesada, tinha que levar os pais, e fora a questão de custo, e essa Olimpíada aconteceu na Índia, então assim, é bem longe. Até que em 2019 a gente já tinha idade, a gente já tinha 14 anos na época. E aí a gente falou, cara, a gente tem que ganhar isso para receber o convite de novo e para poder ir conhecer. E geralmente acontece em algum país asiático a Olimpíada. Aí a gente, caramba, vamos ter que ganhar isso. Aí um pouquinho antes da Olimpíada a gente descobriu que a Mundial ia ser na China. Aí a gente falou, vamos pra China, tem que dar. Aí a gente conseguiu de novo o ouro nacional e dessa vez a gente conseguiu, além do ouro nacional, ter sido a segunda melhor nota do Brasil, dentro dos nossos pares ali, da nossa faixa. E aí a gente recebeu novamente o convite, e aí dessa vez a gente já tinha idade, resolvemos toda a documentação e aí a gente foi representar a delegação brasileira na Olimpíada Mundial de Matemática, que foi lá em Pequim. Agora eu quero entender como é que vocês resolveram a questão financeira de um ano para o outro. Quer dizer, vocês num ano não conseguiam ir também por uma questão burocrática e pai, mãe, como é que vocês foram aos 14? Como é que isso aconteceu? Aí a gente deu o nosso jeito em diversos sentidos. Foi a gente indo em grupo no aterro do Flamengo vender brigadeiro, foi a gente dando aula particular de matemática, fazendo vaquinha entre família, amigos. A gente tentou tornar isso o mais público possível para que a gente conseguisse arrecadar o dinheiro. Aí até que chegou pouquinho tempo antes, o governo de fato financiou a nossa viagem. Financiou as passagens. Isso chegou ao conhecimento do governo? Chegou. Quer dizer, na verdade, para explicar, então vamos lá, porque a história está aqui, né? Ganhar a Olimpíada não foi o drama, né? O drama foi chegar. O drama foi ir. Quer dizer, passar na seletiva não era o problema era ir competir lá. Competir. Quer dizer, e aí, então, vocês conseguiram, por meio do esforço conjunto, né? Quer dizer, e aí, somando as habilidades de interlocução, quer dizer, o interpessoal, uma série de coisas. Vocês pegaram e levantaram dinheiro e, mais do que isso, fizeram com que o governo entendesse que tinha aí um grupo de jovens, todos superdotados, alguns superdotados. Olha, assim, posso dizer, sem um embasamento ali de testes, posso dizer que a maioria, sim, porque o desempenho acima da média, eu acho que vai muito disso, de já ter uma facilidade maior com aquilo. Em relação ao financeiro, aí a gente já tinha arrecadado um valor, conseguiu o fundo por parte do governo, e aí a gente conseguiu levar a outra professora que iria com a gente, porque o que aconteceu é que a gente ia levar um professor de matemática com o fundo que o governo liberou pra gente, e aí como lá as provas eram em inglês ou mandarim,
a gente falou, é mais fácil fazer em inglês. E nem todo mundo tinha essa capacitação do inglês ali, já com a fluência a nível de se fazer uma prova em inglês. Aí a gente levou com a gente também uma professora de inglês para que esse trajeto curto, a gente conseguisse pelo menos entender alguns termos básicos de prova e também comunicação lá na China, que, assim, se no inglês é difícil, imagina no mandarim. Aí a gente falou, vamos levar pelo menos alguém que saiba falar inglês para ajudar Vocês nisso. fizeram uma imersão num idioma numa viagem de 36 horas, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Aí vocês chegam à China, onde foi a Olimpíada? Foi em Pequim. Chegam a Pequim, encontram jovens do mundo inteiro, Perfeito. e aí vocês fazem a prova em inglês, Em inglês. todos em inglês, e é uma prova conjunta, todo mundo, vocês resolvem as questões todos juntos, ou vocês também... A gente está em momento de Olimpíada, né? E aí tem a competição por equipes e individual. Como é que funciona essa Então, Olimpíada? é bem Olimpíada mesmo. Tem uma parte que é individual, tem uma parte que é revezamento, que se chama, e uma parte que é em grupo de fato. Aí, só para explicar a parte do revezamento, que é meio difícil de entender como é que traz revezamento para matemática. Vamos supor que nós dois fôssemos fazer uma Olimpíada de revezamento. Eu tenho uma questão no qual eu tenho que resolver o meu X ali da questão, e você tem um X e um Y. O seu X é o X que eu vou te fornecer, ou seja, se eu errar, você erra, se eu acertar, você pode ser que erre também, a gente erre o final da questão. Se você passar o bastão, se o bastão cair, eu estou eliminado da prova. Basicamente isso. Mais ou menos isso. Legal. E aí, Isso foi em 2019. 19. aí em 2019, vocês vão, eu não sei qual foi o resultado, mas também, eu confesso, não é o mais importante, porque eles estavam na Olimpíada em Pequim. Então, fala aí. Então, sobre resultado, a gente pôde ter a maior nota dentre a delegação brasileira, o nosso grupo foi a maior nota. A gente não conseguiu medalha em revezamento e grupo, porque, assim, realmente era uma prova muito difícil. Enfim, mesmo a gente se preparando e tal, era fora da nossa base ali que a gente tinha, enfim. E aí chegou na prova individual, a gente teve a honra de ter tido todos os nossos participantes com alguma premiação, desde menção honrosa até o ouro. Inclusive, o único ouro de algum país que não fosse asiático daquela edição foi nosso, foi uma menina do nosso grupo, a Adriene, enfim. Ela tirou o ouro e aí teve toda aquela questão de uma alegria conjunta, porque a gente... Isso o é uma resultado era habilidade realmente... também, altruísmo. Ele está Sim. dividindo o Verdade. mérito, Perfeito. trazendo a Adriane para a conversa que ela não está presente, mas Isso ele aí. está dizendo, não, olha, foi ela. É, Quer dizer, esse mérito não é meu, não. Esse mérito Não, é com dela certeza. individualmente. Com certeza. Legal. Assim, foi uma comemoração que pra gente, assim, era uma honra ter uma pessoa tão capacitada do nosso lado. E, assim, ela realmente obteve um resultado... E eu acho que Muito bom. também é importante, né, essa questão de trabalhar em equipe, né, que hoje nas empresas é tão Perfeito. importante, né? É fundamental. É fundamental trabalhar em equipe. Não importa se presencial ou virtualmente. O negócio é você saber Sim. passar o bastão e pegar o bastão, né? Isso aí. Isso é fundamental numa empresa. E aí, Cláudio, como é que você pega um cara como Samuel, 18 anos, com uma série de atributos? O que esse cara faz para uma empresa como a Wilson Santos? Como é que ele entra? Ele ajuda a... Ele é alguém que você espera que ajude a disseminar uma cultura nova também? Qual é o papel dele na tua empresa? Acho que o papel dele é de fazer exatamente o que você falou, essa diferença, né, dentro da empresa, né? Eu acho que é até de começar essa cultura de pensar diferente, né? De pensar a questão da inovação, de trazer novas ideias, de dar esse frescor dentro da empresa, que a Wilson Santos é uma empresa muito antiga, né? Você sabe. E eu acho 180 que... anos? 187. 187. E eu acho que, né, acho que o papel, né, dos Samuéis, né, esperamos ter, tem outros já lá, né, seria exatamente trazer esse frescor e essas novas ideias, né, que eu acho que não é fácil dentro de uma empresa falar. É muito bonito a gente falar inovação, estamos lá no cubo e tal, mas no dia a dia é uma coisa às vezes complicada, mas é como o Ezequiel falou, hoje é fundamental para quem está olhando lá, quem está olhando mais 187 anos, não pode estar pensando diferente. Acho que inovação faz parte e eu acho que trazer o Samuel, e esperamos que já temos mais dois, mas trazer outros, exatamente... Quem são os outros?
Então, eu ia complementar exatamente com isso. Os outros dois que estão lá na Wilson junto comigo foram frutos do Digital Social, que foi o projeto em parceria. Então, assim, para mostrar que realmente Quem são os dois? é a Caterina Benedetto e o Marco. Maravilha. Estão lá e cada um em uma área diferente. A Caterina tá no RH, o Marco, ele tá na parte do jurídico. As habilidades complementares. Como identificar a superdotação e onde é que nós estamos? Você que está nos assistindo e é aluno de escola municipal, de escola pública da rede municipal de ensino, fica esperto, convida os nossos superdotados, pessoas de altas habilidades em potencial que estão assistindo e não sabem o que fazer com isso. Então, nós estamos num momento, tá, de iniciar a seleção dos prováveis participantes a partir de 2025, tá, dos novos participantes, tá? Então, certamente vão ter, vamos dizer, os nossos contatos, as nossas redes e tudo mais. Agora, é fundamental, por favor, tá? No caso do IRS, nós temos 3 exigências. É assim que a gente trabalha, tá? Você precisa comprovadamente fazer parte da base da pirâmide social, ou seja, pertencer a famílias de baixa renda, pessoas com vulnerabilidade econômica e social. Isso é fundamental. O outro você pode se inscrever, né? Possivelmente deve ter um formulário de entrada onde você possa se inscrever para fazer o teste, se você tiver essa condição. E você precisa cursar a grade curricular normal de uma escola pública de ensino, tá? Então, as pessoas que estão no 6º ano do ensino fundamental, as pessoas que estão no 6º ano do ensino fundamental e as pessoas que estão não só no 9º ano do ensino fundamental, quanto também no 1º ano do ensino médio, tá? Independente disso, tá? Isso é para os participantes, tá? Eles vão se submeter a um teste de inteligência geral, tá? Já estou descrevendo aqui. Isso não vai ser suficiente, porque vai ficar um número muito acima. A gente costuma aplicar de 2.000 a 2.500 testes. Normalmente, cerca de 50% a 60% não atinge o score para poder passar para a fase seguinte. A fase seguinte, a gente faz testes de português e matemática, para quem estaria na 2ª série do ensino fundamental, na 6ª e no 9º e tal. E aí isso também já cai muito, tá? Apesar do apelo que eu estou fazendo aqui para quem não pertence à base da pirâmide, tá? E já estou logo dizendo que o limite máximo é algo em torno de R$ 1.600 de renda familiar per capita. 3/4 dos nossos participantes, eles estão, 3/4, tá? Eles estão numa faixa de R$ 400 a R$ 1.000 de renda per capita familiar. Então, quem está ouvindo aqui... Quem quer procura o IRS, procura o IRS, tá? Quem tiver efetivamente interesse em defender a causa de altas habilidades, superdotação, em prol de um Brasil melhor, tá? Em prol do mundo melhor, em prol de pessoas e condições mais justas, mais sãs e mais iguais, pode nos procurar, né? A gente pode ir onde vocês quiserem, explicar. Olha, com essa fala final do Isaquiel Gelman, vice-presidente do IRS, eu agradeço a ele pela presença, ao Cláudio Viveiros da Wilson Sons, e termino perguntando para o Samuel Fraga, ex-participante, aluno, eterno parceiro do IRS, e hoje
estagiária da Wilson Santos, como é ser um superdotado? Bom, então, para mim, essa questão da superdotação, ela veio de uma maneira muito inesperada e hoje, assim, é legal, eu acho que ajuda a me conhecer, saber até onde eu sou capaz, porque todos nós temos um limite ali, e saber, nesse momento, com essa trajetória que eu cursei, eu sei que eu posso até aqui. E óbvio saber que esse eu posso até aqui vai se multiplicando até, enfim, tendendo ao infinito, eu espero. Assim, ao mesmo tempo que uma responsabilidade, é muito legal poder, assim, hoje ter tido toda essa base de me conhecer, saber o que é a superdotação por parte do IRS e também, assim, saber que eu tenho o que desenvolver e saber o meu papel também dentre, enfim, na realidade em que eu estive, apresentar um instituto, apresentar a realidade de superdotação e realmente mostrar que a pessoa que está do seu lado pode ser superdotada e você não sabe. Então, assim, eu acho que esse papel de transmitir a superdotação como uma coisa que pode estar do nosso lado, a gente não saber, eu acho que é a principal coisa que eu carrego em relação a isso, de saber que a maioria das oportunidades que eu obtive até hoje foi por meio dela e saber que pessoas também podem e às vezes não sabem. Temos, Jonathan, fecho editado, aspas, prontinho. Muito bom. Muito bom. Obrigado.